Estamos na 16ª reunião virtual da Fraternidade Rosa Cruz, do centro de Campinas. Estudaremos hoje o capítulo 3, o homem e o método de evolução, atividades da vida, memória e crescimento anímico. Podemos ir para a oração agora? Quem que vai fazer a oração hoje? Eu, Ciane. É porque não apareceu nada aqui. Sou eu então. Pode do fazer. Estudante, né? É. Aumenta meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor a cada dia que passa. Faze que minhas palavras e os ditames no meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Assim seja. Sim, seja. Já pode fazer. Não, essa aí é no final, Fernanda. Isso aí é quando acabar a aula. Agora podemos iniciar a reunião? Sim. Vamos lá então, vamos falar hoje do terceiro capítulo, né? O homem e o método de evolução. Vamos lá. Bom, para iniciarmos aqui falar do homem e do método de evolução, para nos situarmos nessa lição, nós precisamos recordar que não existimos apenas no mundo material, no mundo físico. Existem 7 mundos que se interpenetram um ao outro, possibilitando assim a nossa evolução. Quais mundos são esses, né? Vou começar aqui pelo mundo físico. Quero recordar, deixar isso muito claro, porque já foi dito em outras reuniões, está sendo sempre pontuado, para não confundirmos o mundo denso, o mundo físico, né, o corpo denso com o mais inferior. O corpo denso não é o mais inferior, pelo contrário, é o nosso corpo que nós temos mais organizado. Então, o denso não é superior nem inferior, porém tão importante quanto os demais corpos e merece toda a atenção e todo o cuidado, ok? Nós temos o mundo do desejo, o mundo do pensamento, do espírito de vida, do espírito divino, espíritos virginais e o mundo de Deus, certo? O homem é uma semente de evolução, possuidor indiscutivelmente da nossa cultura de Deus. Vamos à famosa clássica frase que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Esse aí é o significado dessa frase. Cada um de nós possui a centelha divina, o que nos torna divinos em evolução. Vamos ilustrar aqui como se a gente estivesse no ensino fundamental. A gente tem que ir passando de série, o que a gente chama de espiral, dentro de espirais, para evoluirmos. E nos tornarmos aptos em um dia a ser tão perfeito e tão preciso quanto o nosso Pai. E nos tornarmos aí, toda onda de vida tem como objetivo se tornar um Deus Criador. E a partir do momento que a gente despertar esse nível, seremos capazes de criar universos, certo? Mas para que tudo isso aconteça, devemos focar no baluar da evolução que se encontra aqui em nossas mãos. Todos os dias, cada amanhecer, cada dia, cada oportunidade que nós temos de servir de forma amorosa e desinteressada, o dia está repleto de oportunidades que muitas vezes se esvanecem quando não sabemos ver ou observar com atenção as oportunidades que estão sendo nos dadas. E eu não me refiro às vezes a grandes obras, né? Que às vezes a gente acha que para poder fazer uma obra precisa ser uma grande obra, uma obra magnífica. Não precisa, às vezes pequenos exemplos do nosso dia a dia, pequenas atitudes já ajudam muito. E se puder fazer também uma grande obra, perfeito, não tem problema nenhum. Voltamos aqui a falar dos mundos. Nessa lição nós vamos retratar apenas 5 mundos, tá? Que é o mundo do espírito divino, mundo do espírito de vida, mundo do pensamento, desejo e o mundo físico. O mundo físico
Vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Tá aparecendo para todo mundo? Perfeito. Perfeito. Cada um desses mundos tem um veículo correspondente. No físico, nós temos a região química, e o veículo que corresponde à região química é o corpo denso. Cada mundo desse também tem 7 subdivisões, como nós já sabemos, mas é importante situarmos para quem for assistir a reunião via YouTube. Né? No mundo físico, nós somos divididos em 7 subdivisões, que são, na região química nós temos 3, que são a região região química, sólida e líquida. Região sólido, líquido e gasoso, na região química. Perfeito? Região química, sólido, líquido e gasoso. E na região etérica, nós temos o éter químico, o éter de vida, o éter de luz e o éter refletor. E o veículo que corresponde a essa região é o corpo vital. Tá? Já no mundo do desejo, que também possui 7 subdivisões, né? A primeira e a mais inferior é a região da paixão e dos desejos inferiores. A segunda é a região da impressionabilidade. A terceira é a região do desejo. Essas 3 possuem uma força chamada de repulsão. Temos a região central também, que chamamos de região do sentimento. Aqui é onde desperta a indiferença, o interesse ou a indiferença por algum assunto. E as 5 superiores, que é a região da vida anímica, luz anímica e poder anímico, que despertam, que são responsáveis pela força de atração. E o veículo correspondente desse mundo é o que nós chamamos de corpo de desejo. No mundo do pensamento, também dividido, assim como no mundo físico, possui 7 subdivisões, que é a região continental, a região oceânica, aérea, a quarta região, que é das forças arquetípicas, que contém as forças arquetípicas da mente humana, e é o foco através do qual se reflete o espírito na matéria. Temos a quinta região, que contém as ideias germinais do desejo, as emoções dos animais, do homem, e a origem do terceiro aspecto do espírito humano. A sexta região, que contém a ideia germinal de vida vegetal, animal e humana. E a sétima, que contém a ideia germinal da forma mineral, vegetal, animal e humana. Assim como no mundo físico, o mundo do pensamento também é regido por 2 subdivisões. Região do pensamento concreto, que tem como seu veículo a mente. E temos também a região do pensamento abstrato, que temos como veículo o espírito humano. Depois, no mundo do espírito de vida, temos o veículo espírito de vida. E no mundo divino temos o veículo espírito divino. Esses três veículos, divino, divino e humano, formam o que nós chamamos de tríplice espírito. E os 3 corpos, que são desejo, etérico, vital e o denso, formam o que nós chamamos de tríplice corpo. E temos a mente, que é o espelho no qual o tríplice espírito se reflete no tríplice corpo de uma forma como se fosse um ponto focal. Tem essas setas aqui para ilustrar, para vermos que a mente fica bem no meio mesmo, vem fazendo um espelhamento desses 3, do tríplice corpo ao tríplice espírito. E o tríplice espírito nós temos o nosso Bom, falando de ego, né? Nós funcionamos diretamente na substância sutil da região do pensamento abstrato. Especializamos dentro da periferia da nossa aura individual. Daí, se observarmos através dos sentidos as impressões produzidas pelo mundo exterior, certo? Temos todo acesso ao mundo exterior através dos nossos sentidos.
E aí nós temos também o nosso corpo vital, o corpo de desejo, que através dos nossos sentimentos e emoções gravadas e refletidos na mente. E dessas imagens mentais formamos as nossas conclusões na substância da região do pensamento abstrato, relativamente a assuntos que se referem. A mente é como as lentes projetoras de um estetoscópio. A imagem que é projetada em uma das três direções, de acordo com a vontade do pensador que anima o pensamento forma. A imagem vai para, como eu acabei de dizer, ela é projetada em três direções. A primeira, ela é projetada sobre o corpo de desejos, o qual desperta o sentimento que pode impedir a ação imediata, que é o interesse, como também pode criar a repulsão. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, perdão. Projeta-se o corpo denso, despertando o interesse. Assim que o pensamento desperta o interesse, uma das forças gêmeas, que é a atração ou a repulsão, atua. Se for atração, ela toma o pensamento, impele-o para o corpo de desejo e acrescenta a imagem e envolve na matéria de desejo. Sendo assim, o pensamento está apto a atuar sobre o cérebro etérico através dos seus centros cerebrais apropriados dos nervos. Ele envia uma força vital aos músculos voluntários, os quais executarão a ação necessária. Nesse processo se consome a força de pensamento, porém a imagem fica impressa no éter do corpo vital como a memória de um ato, de um sentimento que o causou. Aí nós temos também a força de repulsão, que causa uma luta entre a força espiritual, que é a vontade do homem, no seu pensamento forma, e o corpo de desejo. Ou seja, inicia-se uma batalha entre a consciência e o desejo. Uma batalha entre a natureza inferior e a natureza superior. E a força espiritual tenta envolver o pensamento forma na matéria e deseja o desejo para manipular o cérebro e os músculos. E aí a força de repulsão... Opa! Tá ouvindo? Sim. Perfeito. Músculos é a força de repulsão. Tanto dispersa isso, essa matéria expulsa o pensamento. Isso aqui para a gente ter uma ideia, né, da luta que às vezes a gente tem para tomar uma ação, uma atitude, né? A gente acha que é uma coisa de leva segundos para se tomar, mas é um processo tão grandioso, né, para chegarmos a uma decisão em meio a essa luta toda, né? Quando a energia espiritual é forte, ela rompe alguns caminhos e envolve o pensamento forma, sempre compelindo a ação, deixando uma impressão bem vivida da batalha, levando contigo a vitória. Por isso que cada pensamento, cada ação é de extremíssima importância, porque ela não morre naquele momento. Nós a carregamos por muito tempo, por toda a vida. E aqui, como bem dito, né, ela leva tanto a imagem da vitória ou a da derrota. Né? Quando isso acontece, além desses dois citados, o interesse e repulsão, no mundo, né, no corpo do desejo, nós temos aí também a indiferença. Né? Quando nos deparamos com o sentimento de indiferença, nós ficamos totalmente dependentes para tomar uma ação da nossa energia espiritual, que pode gerar uma ação como apenas uma leve impressão no éter refletor do nosso corpo vital, mas ela não passa despercebida, ela não é apagada. Lembrando que tanto a ação quanto a repulsão ou indiferença são formas de agir, são ações. Quando prometimos ou deixamos alguma coisa de lado, também estamos tomando uma ação de deixá-la de lado. E ficarmos inertes também não quer dizer que não tenho participação, não tem nada a ver comigo. No mundo espiritual, isso não existe. E como vivemos sob a lei de causa e efeito, a gente não deve pensar nem por um instante que, né, não poderia ter ajudado, mas não fui, enfim, a velha omissão, né, se caiu na
nossa teia, melhor que tenhamos em dia com a nossa observação, para tentar encontrar uma forma de agir, de pensar ou de fazer o bem, de uma forma que todos ali possam ser beneficiados. E a forma mais sábia de solucionar também, às vezes, no caso de a indiferença, também ajuda muitas vezes no caso de uma discussão, por exemplo, né? Você se manter ali indiferente, não ir para cima, mas também não recuar, às vezes é uma forma de ação também. Então não tem nenhuma dessas três, tanto a indiferença, tanto o interesse, quanto a repulsão, quanto a indiferença, são formas de agir, tá? E temos o corpo vital, que quando as imagens mentais dos impactos externos não provocam uma ação imediata, elas projetam-se diretamente sobre o éter refletor, junto com o pensamento por elas originados, para serem utilizadas no futuro. Na gravação, não temos acesso através da memória consciente. Através da memória consciente. E, podendo trazê-la à tona, utilizamos o futuro, perdão. Elas projetam diretamente sobre o éter refletor. Deixa eu voltar aqui, peraí, só um minutinho, perdão. Depois nós temos o corpo vital, quando as imagens mentais dos impactos externos não provocam uma ação imediata, elas projetam-se diretamente sobre o éter refletor, junto com o pensamento por elas originados, para serem utilizados no futuro. Nesta gravação, nós temos acesso através da memória consciente, podendo trazê-la à tona a qualquer momento, trazendo à tona com uma dose de força espiritual, projetando-a no corpo de desejo, temos a ação. Cada vez tais imagens ou ação são utilizadas, mais forte, mais eficiente e com mais nitidez, ela ganha, podendo assim agir ou pensar cada vez de uma forma, criando um possível hábito, e a partir desse hábito podendo até incorporar uma nossa força de caráter. Isso daí é o que nós chamamos de memória consciente. E temos a terceira também, que seria na mente, essa forma através da sugestão. Ou seja, a sugestão é quando o pensador projeta um pensamento forma na direção de outra mente. Como na telepatia, dirige um pensamento sobre o corpo de desejos de outra pessoa. Isso pode, às vezes, forçá-la a uma ação, como no caso de hipnotizador, que influencia sua vítima à distância. Quando é projetado tal pensamento, a vítima poderá atuar de forma sugerida pelo pensamento, forma enviado, despertando assim a atração, que seria a ação, mas também, se for o contrário à sua natureza, ela pode atuar de forma repulsiva ou indiferente. E após algumas tentativas desse pensamento forma, né, ele pode voltar gravitando ao seu Criador, levando contigo a recordação do êxito ou do fracasso, que ficará impresso nos átomos negativos do éter refletor do nosso corpo vital. Este é denominado de subconsciente, esse local onde qualquer ato, pensamento ou crença fica registrado na vida do indivíduo, o que leva a tomar certas atitudes de tal, às vezes para qual direção, de forma inconsciente, mas ciente, né, do significado que tem as suas ações. No fundo, todos nós temos essa ciência. E muitas vezes nós atuamos de forma habitual, de forma de costume, de forma de cultural, de crenças, agindo às vezes de uma forma ou de outra. Assim como você vê muito hoje, inclusive agora que surgiu essa lei de maus tratos aos animais, que já para nós é um grande avanço, mas você pode perceber que muitas pessoas, pelo menos algumas que eu converso quando vou falar sobre vegetarianismo, as pessoas não têm nem a consciência por que
por exemplo, defende, não, um cachorro, um gato jamais poderia, não, que isso, esse aqui é meu parceiro, é meu amigo, mas um porco, uma vaca, galinha, não tem problema de se matar e de comer. Então você vê que isso é uma coisa que é muito variada na forma cultural, ou seja, coisa que já vinha acontecendo e a gente vem repetindo sem pensar, às vezes, de forma inconsciente. E quando isso é dirigido, né, tudo isso é dirigido pela memória inconsciente, também guarda outros, na memória consciente e inconsciente, nós guardamos também muitos segredos, muitas outras coisas sobre a nossa existência atual. É um universo praticamente incrível, que demandaria muitas outras páginas para poder estudarmos. A memória subconsciente, os registros que nela habitam, são muito mais importantes do que a memória consciente. Olha que interessante, pois a memória consciente é imperfeita e ilusória a percepção dos sentidos. Já a memória subconsciente está totalmente fora do nosso controle atualmente. Da mesma forma que um fotógrafo imprime toda a imagem se levar em consideração a visão que o fotógrafo teve. Esse exemplo é muito bem citado aqui no conceito, né? Dessa forma que funciona o nosso armazenamento, o armazenamento do nosso subconsciente. Mais fugaz, ele armazena mais fugaz sentimentos, pensamentos e emoções. E as imagens nele contidas imprime-se nos átomos negativos do corpo vital através do sangue. Serve como árbitros, na verdade como um juiz no destino do homem, no estado pós-morte, como nós vamos falar, Ellen, né, vai falar na próxima reunião. Em ambas as memórias, consciente e inconsciente, elas estão relacionadas unicamente e exclusivamente a esta vida. E podem ser modificadas, isso também nós vamos falar mais à frente na parte do perdão dos pecados, mas eu achei muito interessante que tanto a memória consciente quanto a subconsciente, elas só estão relacionadas à vida atual. Mas sendo assim, se a memória consciente e a subconsciente só fazem parte dessa vida, como que seria o resgate? Né? Como que nós carregamos, de onde que nós carregamos as experiências passadas, de vidas passadas, né? E aí para isso que nós temos a memória supraconsciente. E essa memória, essa faz parte de toda experiência, de todo conhecimento adquirido em vidas anteriores. Estes registros são gravados no espírito de vida, se manifestarão muitas vezes como consciência de caráter, que anima os pensamentos formas, e às vezes em forma de conselhos, às vezes em ação. Todos nós aqui temos certeza que pelo menos uma vez na vida já ouvimos aquela vozinha que muitas vezes nos assegura, nos adverte, não vai, não faz, ou também que te impulsiona às vezes, te dá força. Muitas vezes a gente nem sabe a razão porque estamos tão empolgados com tal ideia, ou com tal assunto, com tal ação, né? E essa ânsia para ambos, tanto às vezes para atração, para fazer e para não fazer, muitas vezes vai contrário à nossa razão e aos nossos desejos, mas é exatamente aí, nesse ponto, em que entra a nossa memória supraconsciente. E como nós tínhamos dito na penúltima lição, na lição que na reunião que a Regiane apresentou, né, a memória supraconsciente entrou no lugar do nosso anjo da guarda, que é ela que nos adverte hoje, que nos direciona. E essa memória, muitas vezes em forma de intuição. E nós precisamos estar sempre atentos a ouvirmos. Quanto mais a gente ouvir, mais ela vai falar conosco. E menos erros, menos tropeços, estamos sujeitos aí a promover. Bom, tanto de reação, ação, né, constantemente destrói o contexto. Cada pensamento, cada movimento, cada sentimento destrói os sentidos. E aí que entra de forma maravilhosa
nosso corpo vital. Dedica-se fielmente à reconstrução e o restabelecimento da harmonia. Então, eles estão destruindo, constantemente acabam destruindo no processo diário. O corpo vital vem e organiza toda a bagunça que os outros corpos acabam fazendo. E aí a pergunta é, o corpo vital, quando ele faz uma restauração? Essa restauração é sempre feita através do sono. Melhor que qualquer remédio, faz a restauração dos nervos, tecidos. Sem o sono, em poucos dias o corpo entra em colapso. Teve um recorde mundial de privação de sono. O americano conseguiu ficar 264 horas e 25 minutos sem dormir, que dá 11 dias sem dormir, 25 minutos. Fizeram algumas outras experiências também, que estavam tentando chegar até o ponto em que Eu tinha morrido, viu, Fernando? Eu imagino, eu também. Eu tinha morrido. Eu também. Isso teve uns problemas, né, eles fizeram com acompanhamento, isso inclusive para que eles entrassem no Guinness, mas o propósito disso era saber até quanto tempo um ser humano poderia ficar acordado, né? E chegou um determinado período que ele começou a ter alucinação, começou a ficar um pouco mais crítico assim, e aí voltaram para dormir. Foi feita uma experiência também com animais, para ver o quanto tempo eles suportavam também ficar sem dormir. E o máximo que suportaram foi 15 dias, privados de sono. 15 dias eles morreram, não deram para dar, não continuaram. Então, assim, para nós entendermos o sono, o descanso é de extremíssima importância para a nossa vida. Não é um estado que muita gente pensa de inatividade, pelo contrário. O corpo vital especializa em energia solar e reconstrói todo o corpo denso, empregando especialmente o éter químico, né, neste processo de restauração. E nesse processo, não é só o corpo denso e o vital que participam, né? Como eu falei no início da reunião, todos os corpos estão interpenetrados. E os veículos superiores mergulham também no elixir de vida após se fortalecerem, e aí começam a trabalhar sobre o corpo vital, deixando o corpo denso ali adormecido. E assim como o alimento ajuda a manter o nosso corpo físico, precisamos também de um alimento para alimentar a nossa alma. Então, esse processo se dá da seguinte forma: o corpo denso, né, tem como alimento hoje aí toda a parte nutricional, nós aí conhecemos muito bem, mas além da parte nutricional, o corpo denso alimenta a nossa alma consciente. E como que se alimenta, né, a alma consciente? Essa alma se alimenta através de retação, no agir, no fazer, de forma correta. Assim, alimentamos a nossa alma consciente, que é a contraparte do nosso espírito divino. O mesmo também acontece com o corpo vital. Assim como a energia solar nutre as memórias dos atos praticados no corpo denso, como desejo, sentimento e emoção, o corpo de desejo e pensamento, a ideia na mente produz o crescimento da alma intelectual, que é a contraparte do espírito de vida. Então, só recapitulando, o alimento da alma intelectual é a memória dos atos que praticamos no corpo denso. Que atos são esses? Desejo, sentimento, emoção, pensamento. Tudo isso, se alimentarmos de forma correta, estaremos alimentando a nossa alma intelectual. Perfeito? Depois nós temos o corpo de desejo, que também não é diferente dos demais. A diferença, ele também precisa desse alimento, a alimentação, ele alimenta a nossa alma emocional através dos desejos elevados. O alimento da nossa alma emocional
são os desejos elevados que ficam na região de vida anímica, de luz anímica e de poder anímico, que são as 3 regiões superiores do mundo do desejo. Através do cultivo dessas 3 regiões, alimentamos, nutrimos e fazemos crescer a nossa alma emocional, que tem como sua contraparte o espírito humano. A tríplice alma amplia a consciência do nosso tríplice corpo. Eu acho que eu fui rápido demais, porque eu já acabei aqui nessa mente. Deixa eu dar uma olhada. Me ajuda muito, Emerson. E aí, aqui, a alma amplia a consciência do tríplice espírito. E essa foi a minha lição de hoje, que acabou muito rápido. Que horas são agora? Deixa eu ver. Tá quase no horário. Tem uns 15 minutos aí para poder discutir. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Alguém tem algum ponto de observação para se fazer? Acho que a gente pode conversar agora, né, Fernando? Fica bom aqui no slide. Ô Fer, eu sugiro que alguém que queira faça algumas perguntas e a gente vê o que pode ajudar um para o outro e tal, né? A lição foi muito bonita, muito bem explicada. Então, às vezes, mas mesmo assim, às vezes alguém perdeu algum fiozinho, alguma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Perfeito. Se eu fui rápido demais também, me perdoe. Não, mas foi perfeito, viu? Foi muito bonita, muito bem explicada, assim. Alguém ficou com alguma dúvida aqui sobre essa parte, esse slide aqui que eu estou sobre memória consciente, subconsciente, supraconsciente? Vou fazer uma pergunta bem simples, né? Quando é que você tem pela iniciação, qual a iniciação que você tem acesso à memória supraconsciente estando aqui renascido numa vida? Boa pergunta, hein? Ixi, hein? Boa pergunta. Vamos começar fazendo o cálculo aí. Primeira iniciação menor, acesso à região etérica do mundo físico, visão etérica. Que seria o subconsciente. Segunda iniciação menor, acesso ao mundo do desejo, visão do mundo do desejo. Terceira iniciação menor, acesso à região do pensamento concreto, visão mental. Quarta iniciação menor, acesso à região do pensamento abstrato, visão do espírito humano. Parei na terceira. Você pode repetir, por favor? Quarta iniciação menor, acesso à região do pensamento abstrato, A terceira. concreto. Visão do espírito humano. Portanto, qual a iniciação menor que te dá acesso à memória supraconsciente? A do mundo do pensamento abstrato. Não. Aonde o Fernando falou que está a memória supraconsciente? Ele falou aí. Ah, tá certo. Ele falou? Não, o que ele falou aí? Na região. Região etérica. Não, Não, mundo do espírito. Mente supraconsciente. Não, supraconsciente e espírito de vida. Espírito de vida. Então, se até a quarta iniciação menor você tem acesso à visão do espírito humano, que é na região do pensamento abstrato, conclui-se que qual a iniciação menor que tem acesso à memória supraconsciente? Começa com Q, termina com A. E não é a quarta. Qual que sobrou? A quinta. A quinta, gente. Quinta iniciação menor te dá acesso à memória subconsciente e, portanto, te dá acesso à memória da natureza. Né? Certo? Como nós somos o microcosmo, a memória da natureza que está no macrocosmo reflete em nós como memória supraconsciente. Então, a memória supraconsciente
é a memória de natureza de cada ser humano, né? Microcosmicamente falando. Bonito, né? Bonito mesmo. Excelente. E essa quinta iniciação seria o Getsemane, né, no caso daquelas 9, né? Teria esse nome, Getsemane, não é isso? Getsemane, não sei se não é certo. Não. As iniciações místicas, elas são bem diferentes das iniciações ocultistas. O método da Fraternidade Rosa Cruz são as iniciações ocultistas. Então não há uma relação assim tão direta de um para um. Um abrange o outro e o outro não abrange um. Então não tem como você falar que a iniciação mística, quando eu alcanço a iniciação de Getsemane, na realidade é a quinta iniciação menor de uma escola ocultista. Não existe essa relação assim então de um para um. Elas são não são tão interrelacionadas, mas são intercambiáveis. Mas essa é a que está na iniciação antiga e moderna, e que tem os caminhos que o Cristo traçou, né? Então São duas escolas diferentes. O Marcelo fala bem claro isso lá na iniciação antiga e moderna, né? São dois caminhos diferentes. O conhecimento adquirido, no final das contas, é o mesmo. Só que os níveis, os estratos, os degraus são diferentes. Não vai chegar para quem tem iniciação Getsemane e perguntar para ele: e aí, cara, você tem a visão do Espírito de vida? Ele falou: Espírito do quê? Memória da natureza. Memória do quê? Memória supraconsciente. Memória do quê? Porque o método é diferente. As terminologias são diferentes. Os objetivos são os mesmos, mas as terminologias são diferentes. Por isso que não dá para fazer essa comparação. O importante é saber que os dois caminhos levam ao mesmo objetivo, mas fazer essa comparação assim é muito... Principalmente para quem não é iniciado de 5º grau, né? Aí fica mais difícil ainda. Né? Importante a gente saber que é o mesmo objetivo, mas não usar a nossa mente para ficar fazendo correlações. Daqui a pouco nós estamos falando aqui que as iniciações orientais é igual às ocidentais, né? Que não tem nada a ver também. Tomar muito cuidado com essas comparações assim, que o nosso intelecto adora fazer, né? Gosta de fazer isso. Mas olha só, mas eles têm o mesmo nome? Logicamente que não. Na iniciação ocultista é a 5ª iniciação menor. Na iniciação mística é a iniciação do Getsemane, que não tem essa correlação, entendeu? Os nomes lá são diferentes. Anunciação, batismo, nascimento, ressurreição, crucifixão. Santa Ceia, estigmatas. Tá, nada a ver, exatamente. Essas são místicas, então? Sem dúvida, extremamente místicas. É outro caminho. Não é na Rosa Cruz. Pela Rosa Cruz você não vai conseguir. Se chegar no irmão Maori e perguntar para ele, ele vai falar assim: você está no caminho, você está com o objetivo certo, mas na escola errada. Ambos os objetivos são o mesmo, né, cara? São Sim. que são adaptados a cada indivíduo e a cada necessidade, né? Exatamente. E o mais, hein? Você escolhe o caminho que você vai seguir lá no terceiro céu. Então, se você escolher o caminho ocultista nessa vida, siga o caminho ocultista. Ah, mas eu acho tão lindinho o caminho místico, eu acho tão bonitinho, tão cuticute. Ué, então morre, vem na outra vida escolhendo o caminho místico. Agora, tentar aqui ficar pulando de ocultista para místico, não vai chegar a lugar nenhum, né? Chegar no final, você vai fazer uma confusão do caramba e não vai resolver, né? Esse é um cuidado grande que nós temos no contexto geral que tomamos, né? Ah, sem dúvida. Deixar essa linha e segui-la. E às vezes, como ela leva até um tempo, né? Leva-se um tempo para se conseguir alcançar alguns níveis, às vezes muitos irmãos e irmãs acabam caindo e, poxa, aqui não está dando resultado, tal, vou experimentar uma outra. E aí eu tenho a percepção, posso estar enganado, que às vezes também uma mudança, sei lá, de uma escola para outra, às vezes aspira mais a outra, seria mais um ponto de vista muito pessoal, isso pode atrapalhar bastante a evolução, né, de um irmão ou de uma irmã. Então esse é um ponto que acho que todos nós temos importância e manter a frase de Max Endel, né?
persistência, só é um fracasso, só é um fracassado quem deixar de tentar. Fernando, você falou uma coisa interessante, porque o que acontece, gente? Nós temos, se você olhar o seu tema astrológico, mesmo que você não olhe o seu tema astrológico, mas se você olhar, você vai ter uma garantia maior do que eu estou falando aqui. Mas se não olhar também a própria experiência de vida de cada um de nós, se a gente pensar um pouquinho, a gente já consegue chegar nessa conclusão que eu vou falar agora. Nós temos muitas dívidas a pagar. Então, a nossa vida ela é feita de dívidas a pagar. Nós temos nossos deveres a cumprir. Nós temos nossas obrigações, nós temos nossos relacionamentos, nós temos nossos defeitos, nós temos nossas qualidades. Então, se você olhar, a nossa vida ela é preenchida 99% das soluções dos problemas que nós mesmos originamos em vidas passadas, outros que a gente origina aqui e que a gente tem que tomar conta, entendeu? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ajudar, tem que fazer um monte de coisa. Aí um pouquinho de tempo que sobra para cuidar da parte espiritual, de fato, se você ainda começa a titubear, começa a fazer religiões comparativas, começa a experimentar um, outro e outro e outro, vai chegar um certo tempo, né? Se é que vai dar tempo, né? Você chegar na sua vida, fazer um balanço e você vai chegar à conclusão do tempo que você perdeu, porque com certeza absoluta você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você vai bater aquele desespero, ou vai bater o arrependimento, ou não vai bater nada, né? Vai chegar e vai escrever um livro. Vou escrever um livro das minhas experiências espirituais, andando de escola para escola, de religião para religião, etc. e tal. Pode até vender, você ganhar muito dinheiro, etc. e tal. Mas o objetivo de realização espiritual, da sua realização espiritual, do seu crescimento espiritual, com certeza absoluta você não vai alcançar. E aí vai ter o arrependimento, que provavelmente, né, vai ter ali a sua consciência clara só no purgatório, né? Mas aí já foi, né? Aí no purgatório você pode se arrepender à vontade, mas você não vai conseguir recuperar todo o tempo que você perdeu. Vai esperar aí. Se você tiver vamos dizer, na galera, né, é 1000 anos. Nós fizemos até um artigo agora no site sobre isso, né? Tempo de renascimento, regras e exceções, né? Artigo pequenininho. E é claro isso, é 1000 anos, né? Ou então, se for aí um expert aí, quem sabe 300, 400 anos, mas dificilmente uma pessoa que fica titubeando de um lado para o outro, fica ciscando, fica procrastinando a parte espiritual, é difícil. Olha, eu acho que, não vou dizer que é impossível, né? Mas assim, é muito difícil não estar aí nos 1000 anos à frente, né? Se considerar 1000 anos à frente, considerando aí que a era de Aquário está chegando aí, né? Você vai chegar na era de Aquário aqui, renascido, sem ter o desenvolvimento do corpo-alma e vivendo aí num corpo denso aí, totalmente atrasado, né? Uma era de Aquário bombando e você ainda com era de Peixes, era de Áries, era de Touro, aí com as suas quirelas para ser cumprido, né? Então é muito importante esse tipo de meditação, né? Você deve fazer, cada um de nós, cada um sabe aonde aperta o sapato, né? Para se não deixar levar por isso, porque o tempo, gente, ele não perdoa, né? O tempo aqui, ele está passando. Quando você olha assim, você já está lá com 50 anos, 60, 70 anos, quiçá, né? E aí não tem o que você falar, né? Quem levantou as mãos aí pode perguntar, pode falar. O Alan levantou primeiro, pode falar, Alan. Boa tarde. Eu só fiquei com uma dúvida, tá? Acho que é pertinente sobre a explicação do Fernando aí. Nós, como ego, né, nós somos tríplice, né? Um tríplice espírito. Né? Então, dois dos nossos espíritos, né, espírito divino e de vida, eles estão aí no mundo do espírito divino e no mundo do espírito de vida. E o espírito humano está na região do pensamento abstrato, que é o mundo das ideias, né? É onde nós funcionamos, teoricamente, como ego. Aí me veio pegando a explicação, né? Cada vez que a gente passa no conceito, a gente tem uma nova reflexão, né? Quando a gente se expressa no mundo físico, né, através da mente,
a gente tem isso que o Fernando explicou. A gente pode ter uma atração a um pensamento que teoricamente, ele uma absorção e isso junto no mundo dele. Aquele pensamento que é o... Ih, tá falhando. Tá melhor? Tá falhando, Alain. Tá bom. Melhorou agora? Sim. Isso. Então, quando a gente vai se expressar, né, por sermos egos, todos nós somos egos e estamos lá na parte superior, teoricamente somos bons, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí quando a gente se expressa, vem a mente. A dúvida que eu fiquei foi assim, né? Todo ego é bom? Sim, fomos criados chispas divinas e teoricamente com as nossas experiências viemos aí por milhares e milhares de anos adquirindo experiência, se atrasando, se adiantando e assim fomos evoluindo, né? Mas quando a gente vai se expressar, estamos falando de um veículo mente e corpos que se expressam em outros mundos, né? Então quando a mente está atrelada às regiões superiores do mundo do desejo, teoricamente nos expressamos como bons, né? Se tiver na inferior, a gente acaba se expressando como maus, né? Vamos dizer assim. Essa que eu fiquei na dúvida, né? Se todos nós somos constituídos bons, o problema então está na expressão mente e mundo do desejo inferior? Ou nós como egos não somos bons, né? Nós só funcionamos na parte superior? Isso eu fiquei na dúvida. Na verdade, tudo tem a ver inicial com a questão do que nós fizemos com a nossa mente, né? Quando nós ganhamos o germe da mente, dos senhores da mente, ou no final da época lemúrica, ou no primeira e segunda parte da época atlântica, nós, por livre e espontânea vontade, nós conectamos essa mente ao nosso corpo de desejos. E essa foi o grande equívoco. Por que nós conectamos? Porque nós estávamos acostumados a usar astúcia, né? Nós pegamos o nosso corpo de desejos, ao invés de alimentá-lo com materiais das regiões superiores do mundo do desejo, né? Que hoje é difícil, naquela época era dificílima, nós queríamos, nós aprendemos rapidinho, né? Que a mente seria um excelente instrumento para a gente potencializar a nossa astúcia, né? E aí nós conectamos ao nosso corpo de desejos à mente, de maneira que toda vez que nós, egos, pensamos, quem pensa é o ego, não é a mente nem o cérebro, tá? Quem pensa é o ego. A gente automaticamente, inconscientemente, né? Pelo menos enquanto não tem o controle, a gente pega esse pensamento forma e já popula, já o preenche de corpo, de material do desejo. Ou do desejo superior ou do desejo inferior, mas a gente já gruda isso. Então, que a gente depois, a Fraternidade Rosa Cruz conceituou como mente concreta. Então, se a gente não faz a distinção entre personalidade e individualidade, a impressão que nos dá é exatamente isso que o Alan falou. A impressão que nos dá é que existem egos que pensam sempre o bem e egos que pensam também o mal. Ou a gente, como ego, às vezes pensa bem e às vezes pensa mal. Mas não é o ego, é a mente. Entendeu? Somos nós usando de maneira inadequada dois instrumentos, dois veículos, a mente e o corpo de desejos. Aí está a sacada, gente, da Fraternidade Rosa Cruz, estimular, sugerir, reforçar a importância de fazermos exercícios para a mente abstrata. A mente abstrata é aquela mente construída com material da região do pensamento abstrato, cujo, como o Fernando bem colocou, né, o veículo que nós usamos é o espírito humano, né? Então, o espírito humano, ele é, entre aspas, a mente abstrata, né? E a mente que nós conhecemos como mente, ela é, entre aspas, a mente concreta, né? Tanto é que os exercícios para desenvolver, para estimular, para motivar, para a gente começar, para a gente usar de maneira cotidiana a mente abstrata, são exercícios extremamente enfadonhos, cansativos,
e que a maioria de nós faz ou não faz, ou faz pouquinho, depois para de fazer, né? Porque são assuntos que não estimulam em nada o desejo, não estimula nem a atração, nem a... Na realidade, estimula muito mais a repulsão, tá? Ou até a indiferença, mas estimula muito menos a atração, né? Porque é muito cansativo, é enfadonho. Até as pessoas falam, mas um dos exercícios, por exemplo, é a matemática. Então você fala assim, então quem sabe matemática está no céu, porque, nossa, essa pessoa vai ter uma mente abstrata e violenta. Mentira. Por que mentira? Porque a matemática que ela usa é a matemática da mente concreta. É a matemática da conquista. É a matemática de, consegui resolver esse problema insolúvel. Como eu sou bom, entendeu? Então, a mente, de novo, errou de novo, né? Porque é a mente concreta. A matemática que o Max Enel sugere aqui não é essa matemática. Entendeu? É a matemática abstrata, é a matemática prática, é a matemática para você, por exemplo, fazer os cálculos de astrologia. É essa a matemática que ele está falando para usar lá. Matemática para calcular a precessão dos equinócios. A matemática para você usar para calcular os períodos, os tempos das eras, os tempos de renascimentos, todas essas técnicas de matemática que a gente utiliza na Fraternidade Rosa Cruz. Não é a matemática concreta de integrais, derivadas, trigonometrias, álgebras, não é essa. Essa é a matemática que você usa com a mente concreta, né? Então, agora, a distinção assim clara para o estudante Rosa Cruz fica óbvia quando ele começa a desenvolver a mente abstrata. Quando ele começa a ter gosto pelos exercícios que desenvolvem a mente abstrata. Astrologia, por exemplo, espiritual, própria matemática prática, o estudo, como nós vimos na reunião anterior, o estudo do esquema, obra e caminho da evolução, né? A hora que você chegar e ter o gosto de saber o que uma onda de vida humana fará no globo C do período de Vulcano, e você saber isso de cor salteado, e ter prazer disso, de falar isso para você mesmo, não é para falar para todo mundo, não é para você demonstrar o conhecimento, não, é para você falar com você mesmo. Eu não tenho dúvida que no globo C do período de Vulcano, a onda de vida humana vai fazer isto, a onda de vida vegetal vai fazer isto, a onda de vida animal vai fazer aquilo. A hora que você começar a ter gosto disso, e repetir para você mesmo internamente, você começou a trabalhar com a mente abstrata. Então, aí você começou a dominar a mente, porque você, a partir do momento que você tem uma ideia e uma conclusão, ao invés de você preenchê-la direto com o pensamento-forma que está grudado ao desejo, né? Você parte da conclusão, ideia, direto para o éter refletor, fazendo o mesmo trabalho que a intuição faz, só que a intuição faz do caminho ao contrário, né? Ela desce do mundo espírito de vida, vai até o coração, né? Com o éter refletor, logicamente, que o coração é cheio de éter refletor, depois usa o nervo pneumogástrico ou o nervo vago, para sensibilizar posições do cérebro, para que nós, egos, possamos ler por meio da mente. E se a gente não for bobo, a gente joga para a prática. Bobo que eu digo assim, a gente for bobo, a gente vai usar o corpo de desejos e vai falar assim, mas será que é isso mesmo, é a solução? Pronto, a intuição foi embora, entendeu? Então, é o caminho, é o mesmo caminho, só é o caminho de cima para baixo com o controle seu. Porque a intuição nem sempre você tem esse controle, né? Se você tivesse esse controle, você obedecia a ela 100%. Você não obedece a ela 100%, né? Você obedece a ela 100% quando você está num mato sem cachorro. Aí você obedece mesmo, porque não tem mais nada que fazer mesmo, pô. Aí você obedece. Mas caso contrário, a chance maior é de você jogá-la para fora. Então, a impressão, Alan, que dá é por causa dessa deficiência nossa de usar esses dois instrumentos. Que ela vai passando, conforme a gente vai se aplicando nos exercícios da mente abstrata. Não há outra saída, tá? Hoje não há outra saída. Por que não há outra saída? Porque a gente, imagina a quantidade de renascimentos que cada um de nós aqui tivemos, de cultivar e achar que isso aí existia, né? A questão da mente concreta e do corpo de desejos. Né? Quantos de nós, por muitos renascimentos, inclusive nesse renascimento, né, não consegue ainda
pensar, por exemplo, numa cadeira e automaticamente já projeta na sua mente a cadeira que você gosta. E não necessariamente a cadeira que deveria ser. Toda vez que você faz isso, você grudou o desejo. Tenta fazer isso com qualquer coisa. Com um copo, com um laptop, com óculos, com celular, com cor, com qualquer... Tudo isso você tem a contaminação do corpo de desejos. Tá? Por isso que dá essa impressão, mas não é não. Como o Alan bem falou, o ego ele é bom por natureza. Tanto é que se você conversa com um ser humano lá no segundo céu, ele é de 100% bom. Ele não vai ter nada de mal, né? Nada de mal, porque ele está lá já sem a questão do corpo-desejo grudadamente, mesmo porque o corpo-desejo já descartou, né? Então ele está lá só com a mente. E lá ele está só com a mente abstrata, porque a concreta já está sublimada junto com a abstrata. Olha que maravilha, né? Só que é lá, não é aqui, né? Tinha que ser aqui. Então, aí, gerar a ideia, né? Vamos pensar assim, é puro, né? Está superior, então aí quando eu preencho, eu coloco a mente, aí para teoricamente, para fazer uma ação, né? Essa ação ela pode ser o que você explicou, né? Ou a parte inferior, que é a maioria das vezes, né? É o meu interesse, né? Eu como ego, minha expressão, como eu quero aqui no mundo, né? É onde que estraga tudo, teoricamente, né? Que você tem que fazer as coisas sem interesse, né? E aí depois você se expressa no mundo. Essa expressão ela pode ainda ser destrutiva, como o Fernando explicou, né? No corpo do desejo, destrói o dente e assim vai, né? Essa mais a mecânica para entender. Entendi. Isso mesmo. Isso mesmo. O Glauco quer fazer uma pergunta? Sim. Só fazer uma preocupação aí sobre o que a gente comentou sobre um caminho, né? Um caminho iniciático que a gente comentou um pouquinho antes aí do Alan falar, que o Carlos montou isso. Pegar o conceito, né? Caminho místico ou ocultista, ele está muito bem explícito na capa do livro, né? É verdade. Qual o caminho que cada um, enquanto indivíduo, quer seguir? O ocultista ou o místico? Ele está, de maneira simbólica, mostrando, explicando, né? E a gente já foi tema de diversos estudos nossos, né? Por vários anos a gente vem estudando isso. É só para pontuar que, como o Carlos bem explicou, no meu entendimento, está muito claro na capa, no conceito. É questões só de nomenclatura aí. Exatamente. Verdade. Acrescentar também que o que deve nos confortar é que ambos os caminhos estão certos. Ambos os caminhos estão certos. Vai depender mesmo da sua escolha, do qual você mais simpatiza ou sente uma certa atração. Podemos usar esse termo. E aí, pegou esse caminho, é seguir esse caminho firme, sem essa de, será que é isso mesmo? Ah, não sei, deixa eu ver se pro outro lado não pode ser diferente. Ambos caminhos levarão à nossa iniciação. E devemos seguir cada um aí o teu coração, a tua intuição. E a hora que seguir firme até conseguir teus objetivos. Eu queria fazer uma perguntinha. Posso? Claro, O que é alma? Que alguém me esclareça o que é alma, ou ponto de vista diferente do que é alma. E? Porque eu tenho aqui que é produto específico dos corpos, mas e aí? posso, deixa eu pegar aqui o seguinte. Tá. Vamos ver se a minha interpretação vai estar de forma correta. Só para complementar aqui o que eu tenho de produtos específicos do corpus, mas ficou assim meio vago um pouquinho, né? Apesar de você explicar tão bem as três almas, né? Como é que se formaram ali. Nossa, muito boa explicação. A gente também tem o diagrama, explica muito bem, né? Mas ficou um pouquinho vago aqui. Vou colocar o slide aqui, para a gente tentar acompanhar. Isso, legal. Vou Vamos lá. falar que eu entendi.
corpo denso através dos atos, das ações, atos das ações, do agir de forma na retação, Ah, alimenta a alma consciente. Alimenta. Agora eu também fico uma dúvida. Ela cria a alma consciente ou ela só alimenta ou ela apenas expande? Fiquei com essa dúvida também. É. Para você que não tinha pensado dessa forma. Mas é uma coisa interessante. aham, Sabendo que ela se alimenta das nossas ações, do reto agir, uhum, ela expande, mas ela já existe. Se não tiver a ação reta, ela já existe ou não? Sabemos que também depois ela acrescenta aí no tríplice espírito, tudo, sim. que é a outra parte. Agora, essa é uma pergunta interessante também. Eu acho que Eu tenho aqui, posso falar? pode. Tá. Olha só, pelo que eu estou vendo aqui, o Hum. corpo-alma, ele é toda a experiência que a gente teve aí na vida, né, e que passou pelo purgatório e primeiro céu. A alma em si é a essência que foi extraída disso, com as nossas qualidades e virtudes, né? A consciência e as virtudes que a gente acumulou nesta vida. Pelo menos é isso que eu peguei aqui, acho que no perguntas e respostas. Se alguém quiser complementar. Então, seria as nossas experiências já muito bem passada aí pelo nosso moedor, né, pelo nosso crivo, pelos nossos julgamentos, e isso é o que vai formar a alma, e essa é a diferença entre alma e corpo-alma, inclusive. Uhum, beleza. Então, eu só queria também, deixa eu ver, acho que eu só anotei alguma coisa aqui que eu queria complementar sobre as 3 memórias. Só falando rapidinho que eu tenho aqui, só para a gente complementar mesmo. Minha memória consciente eu tenho aqui também, que é nosso panorama, né? Ela só registra e não cria nada. Ela precisa do cérebro, né? E ela também, a gente tem que tomar muito cuidado porque ela destrói o nosso corpo denso. Agora, a subconsciente, a gente faz as coisas assim, igual o Fernando bem explicou, as coisas muito automaticamente, né? E aí eu tenho até anotado um exemplo, que a gente andar de bicicleta, dirigir, etc., tudo, né, automático, né? Então, essa memória aí, ela faz as coisas automaticamente mesmo, né? Agora, a supraconsciente, que eu tenho aqui como a mais importante delas, né? Ela existe, é a nossa história, né? Ela existe desde a primeira encarnação da gente, desde que nós recebemos o átomo semente. Então é interessante, né? São 3 e a supra é a mais importante mesmo, né? Isso, de acordo com a ideia da Rei, com as palavras da Rei, com a sua, Sim. deixa eu ver se está concluso. Então, todas as experiências aqui que nós temos no corpo denso, né, alimentamos a alma consciente, no corpo vital, a alma intelectual, sentimentos, emoções, Isso. no corpo do desejo. Aqui também, cultivando as 3 regiões superiores. Depois a gente faz um amalgamado disso daqui, que se torna na nossa próxima existência, a nossa memória supraconsciente. Seria isso que depois a gente expurga, traz pela quintessência e tal, traz experiências conosco, correto? Uhum, eu concordo assim também. Uhum. Então, eu tenho uma dúvida. Alma e memória supraconsciente tem relacionamento? É a mesma coisa, digamos assim? Alma e memória supraconsciente? Eu usaria a explicação da seguinte forma, como se a memória supraconsciente fosse o repertório Produto da alma. das vivências Isso. que nós tivemos na alma, das construções da alma consciente, das coisas que fizemos, né, na nossa alma consciente, na intelectual e na emocional. E aí ela é que nós utilizamos depois nas vidas seguintes.
Porque se ela é o repositório das memórias que nós tivemos, das experiências do que aprendemos em vidas anteriores, né, ela, tecnicamente, seria o repositório da alma, das coisas que nós construímos, dos alimentos da alma. Eu não sei dizer se é a construção, o alimento é certeza, mas seria o alimento da alma, então, das ações que alimentam a alma, melhor colocando. Certo, a memória consciente que nós falamos, ela precisa do cérebro, né? E do espírito. Exato. E a subconsciente também. A subconsciente, ela precisa do cérebro? Porque ela é só dessa vida, ela não traz coisas da outra vida. Eu Uhum. acredito que ela também, tecnicamente, necessita do cérebro, apesar dela ficar registrada em toda a parte do éter refletor, na parte negativa do éter refletor. Uhum. É verdade. E a supraconsciente, eu tenho notado aqui também, que ela é desde a época, né? Acho que já falei, recebemos desde a época Atlante, né? Nós temos a supraconsciente. Verdade, e a supraconsciente realmente, é igual você falou, é arquivo ou depósito de todas as faculdades e conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores, né? Beleza, fechou. Não tenho dúvidas. Muito bacana. Nossa, é uma lição que dá para fazer acho que umas 3 vezes, umas 3 lições dela tem coisa, né? Tem assunto, né? É muita coisa, né? Muito interessante. A gente tá falando com as 3 memórias. Beleza. Legal. Mas muito bem explicado, viu, Fer? Muito bom. Obrigado. Bom trabalho de novo. Obrigado, gratidão. Pergunta aí, pessoal. Luiz, Patrícia, Magali, todos levantaram a mão. Opa! Boa tarde, gente. Eu não falei com ninguém no início. É o seguinte, só para fazer um complemento, se durante a vida o espírito, o tríplice espírito, o ego trabalha sobre o tríplice corpo, na qual ele está ligado pela mente, então a gente vai ter aí a ligação direta, tanto com a alma consciente como a mente, né? Porque desse trabalho vai gerar o produto, a alma, que é o produto espiritualizado do corpo. É só essa colocação que eu queria fazer aí. Nós estamos falando sobre o que é alma, né? Uhum. Então, se vem durante a vida, o tríplice espírito, o ego, trabalha sobre e no corpo tríplice, no qual está ligado ao elo da mente. Então, esse trabalho traz existência a tríplice alma, e a alma é o produto espiritualizado do corpo. Então, tem tudo a ver aí a alma consciente e a memória, que está ligada à mente. Uhum. Não, perfeito. Então, com essa explicação, eu entendi, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, então, de que a alma, tanto intelectual, consciente e emocional, é criada e alimentada pelas coisas que eu acabei de citar aqui na lição, né? A retação, o sentimento e a aspiração dos desejos superiores. Então, ela é produto de criação. Trabalho que o espírito, o tríplice espírito e o ego faz sobre o corpo durante a vida. Exato, perfeito. Muito legal. Perguntinha. Considerando o caminho de preparação e iniciação da Rosa Cruz, um ser humano, que grau que ele precisa atingir para que ele já tenha o seu tríplice corpo totalmente espiritualizado e, logicamente, a partir de então, entendendo-se que ele tem uma tríplice alma completa. A partir de que grau? Começa no estudante preliminar e termina no irmão maior. Que grau que vocês acham? Oi?
Para que ele tenha o tríplice corpo, Para que ele tenha alcançado o objetivo, que foi bem colocado pelo Fernando, da total espiritualização do seu tríplice corpo, transformando-os na tríplice alma. Ainda aqui, no atual estágio de desenvolvimento do ser humano. Que grau que ele tem que ter? Que grau que ele tem que alcançar? Lembrando-se que os graus começam com um estudante preliminar e vai até o grau de irmão maior. Eu ficaria com o adepto também, porque ele já atingiu todas as 9 iniciações menores para alcançar isso. Por que não irmão leigo? Qual o motivo que a gente sabe que não é o irmão leigo? Não é o irmão leigo? A Ângela falou uma coisa interessante. Qual a diferença entre irmão leigo e adepto? Além do nome. O leigo ele atingiu as três nove. superiores, né? Ele não atingiu esse é a quinta iniciação, né? E o adepto é a sexta, né? Não. o adepto atingiu, o adepto alcança as 9 e pelo menos uma das primeiras das 4. Uhum. E o irmão leigo? É graduado nas iniciações de mistérios menores, então todas elas, né? Não. 9 já passaram pela primeira e passou pela primeira maior. Esse é adepto. E o irmão leigo? O irmão leigo só concluiu as menores, né? Não necessariamente. Uma ou mais iniciação dos mistérios menores. A partir do momento em que você é iniciado de primeiro grau, você passa de discípulo a irmão leigo. Entendeu? Então, o discípulo, ele te prepara para as iniciações. Por isso que, a partir do discípulo, você não tem mais nada inscrito. Você não vai existir nenhuma cartinha, nada escrito. Então, te prepara para a iniciação. Aí, no irmão leigo, assim que você tem a primeira iniciação menor, você se torna um irmão leigo. Ou irmã leiga, tá? Porque tanto, ainda no grau de irmão leigo, ainda existe a questão do ser masculino e do ser feminino, tá? Quando está aqui renascido, logicamente. Então, somente quando está renascido. Aí, o adepto, como bem colocado, são todas as iniciações menores e, no mínimo, a primeira maior. Então, por que é o adepto, o ser humano, em que já alcançou a sublimação de todos os seus corpos, transformando-os todos na tríplice alma? Como é que você explica, usando os Trementes Rosa Cruzes, como é que você explica isso? A iniciação é um corpo, né? Como você estava explicando anteriormente, não é? Exato, e aí? Isso mesmo? Vai na primeira, corpo denso, segunda, vital, desejos, pensamento, abstrato, concreto, e aí as três superiores não, a sexta, a sétima e a oitava, espírito humano, de vida e divino, né? Exato. Mas aí para a gente responder isso, basta lembrar, é fácil a resposta, porque basta lembrar de uma característica que só a partir do adeptado é que o ser humano pode executar. Qual é a principal característica de um adepto que ele pode executar a partir de adeptado? Até irmão leigo ele não consegue. Agora, até do adepto para frente ele consegue. Qual é essa característica que a gente sempre está vira e mexe está falando? Construir corpos. Oi? Construir corpos. Oi? Não entendemos. Construir corpos. Ah, construir corpos. Exatamente, porque construir um corpo que ele precise para cumprir uma missão, independente do seu tamanho, do seu jeito, da sua idade, o caramba 4, entendeu? Ele consegue construir um corpo denso e, obviamente,
para construir um corpo denso, é óbvio que ele tem que construir um corpo vital aderente a esse corpo denso, e óbvio que ele tem que construir um corpo desejo aderente a esse corpo vital e denso, e óbvio que ele tem que construir um corpo mental, não mente, corpo mental, porque o adepto já tem corpo mental. O adepto não tem esse pequeno probleminha que nós temos aqui de mente concreta, mente abstrata, corpo desejo com mente concreta, o adepto já deixou para trás há muito tempo, tá? Então ele já tem um corpo mental, então ele tem que construir um corpo denso, vital, de desejos e corpo mental, totalmente concentrizados e perfeito para executar aquela missão. Para ele fazer isso, gente, ele já tem que ter sublimado os seus corpos originais. Entendeu? Então ele já não precisa mais trabalhar com alma consciente, intelectual e emocional, porque ele já alcançou o objetivo dessa sutilização ou dessa sublimação total dos corpos, né? Então a resposta é adepto. Por quê? Porque a partir do adeptado, no caminho de iniciação Rosa Cruz, é que o ser humano tem essa competência adquirida por mérito, tá? Por mérito, ok? Então ele já é, vamos dizer, ele já é todo alma, porque ele já se libertou da roda de nascimentos e mortes, né? Ele renasce aqui na região química, se precisar renascer, aonde precisar renascer e o tempo que ele precisar para renascer aqui. E acabou a missão, joga fora os corpos, né? Volta para a natureza, vai trabalhar com um outro corpo que ele precise, o seu vital, ou o seu desejo, ou a mente, ou nenhum corpo, se ele tiver algum trabalho específico lá na região abstrata do mundo do pensamento, não precisa de corpo nenhum, né? Entendeu? Então, a resposta é essa, e o motivo é justamente por essa característica, né? E esse é o objetivo nosso, o objetivo de todo estudante Rosa Cruz é alcançar esse estágio, né? Esse estágio que a gente alcança. Agora aí leva-se uma outra pergunta. Quando é que você... Então a resposta é adepto, é isso. Adepto. Aí isso leva-se a outra pergunta. Então, se é o adepto, quando é que um estudante Rosa Cruz tem condições de conversar com o adepto? Quando tiver pelo menos a primeira iniciação menor, não? Ou mais... Ó, presta atenção na minha pergunta, hein? Por que ele precisa conversar? Quando um estudante Rosa Cruz tem a condição de conversar com o adepto? Bom, primeiro que ele não vai saber se ele é adepto ou não, né? Exatamente. Não, A não resposta é exatamente a qualquer momento, já que para você saber que o cara é o adepto, você tem que ser um adepto também. Se você não é adepto, você pode estar conversando com o adepto, pode estar escrevendo com o irmão leigo, pode ter conversado com o discípulo, e você não sabe. Entendeu? Pode até ter a graça de ter esbarrado aí, tropicado, pisado no pé, dando esbarrão no irmão maior, e você também não sabe. Certo? Essa aqui é a maravilha da Escola Rosa Cruz. Você pode já ter contato, ou tem contato, com irmãos desse calibre, e jamais você saberá, a não ser o dia que você tiver o mesmo grau dele, certo? Ou que ele se revelar, mas em 99,999% dos casos ele não se revela, tá? Mas saber que você tem essa condição, eu acho isso entusiasmante, tá? E não adianta falar aqui que é porque sente um arrepio, um calafrio na espinha, ou então porque sente uma paz interior, ou porque sente a aura da pessoa. Tudo isso é balela, viu, gente? Tudo isso aí quando a pessoa fala isso, você já sabe que não é. Tá? Porque se ela não fala. O Luiz quer fazer uma pergunta também. Oi, peraí. Não, na verdade eu queria fazer uma pergunta anteriormente, mas eu queria só, já que o Carlos fez a pergunta, colocou isso, eu queria fazer a pergunta em cima do que ele colocou. A comunicação do estudante com um adepto, irmão, sei lá, como você colocou agora, pode ser através do campo egóico, né? Não é uma comunicação verbal, etc. Então, quando é no campo egóico, não é no corpo de desejo, geralmente é no corpo do pensamento abstrato. Seria isso, que ele coloca uma lição ali, e aí se o estudante ou probacionista tiver uma calma, competência para que aquilo chegue até o pensamento dele, aí pode fazer alguma coisa, porque a comunicação é sempre nesse nível, né? O adepto, gente, ele jamais joga no campo egóico de uma pessoa
que não seja, no mínimo, irmão leigo. Ele não joga, porque Ele já pode já entender, né? Quer dizer, então seria um irmão leigo. não, ele não joga, ele não tem, não tem a mesma, ele não tem a condição de jogar, porque é tão sutil que um estudante, um probacionista, um estudante regular, um estudante preliminar, até um discípulo não consegue pegar. É muito sutil, não consegue pegar. Então, esse trabalho é feito via irmão leigo. Se vocês quiserem exemplos de como isso funciona, leia um livro que está no site chamado Auxiliares Invisíveis. Ele dá lá várias histórias da comunicação entre um auxiliar invisível consciente e, no máximo, um irmão leigo. Mas no máximo, porque 90% dos casos, o auxiliar invisível consciente, ele resolve o que ele precisa saber em contato com um auxiliar invisível mais experiente do que ele. Nos 10% dos casos que sobra, e lá tá, você pode ler esse livro, você vai ver lá que tem esses casos, o irmão leigo, ele acessa o irmão leigo e o irmão leigo passa para ele. Mas jamais ele vai acessar o adepto, porque o adepto é muito sutil. É aquele negócio assim, vamos dizer assim, você está estudando, você está fazendo faculdade, está lá num curso de matemática, entrou no curso de matemática, né? Aí vem um cara que ele é PhD em matemática, ele conhece matemática, já acabou tudo, está lá na pó, já defendeu tese, já está em cima. Ele até conversa com você, mas tem muita coisa que, se ele for conversar, você não vai conseguir entender. Você pode até achar maravilhoso, achar fantástico, pode até chegar assim, nossa, quanta coisa que eu tenho para aprender, não sei o quê, mas vai entender muito pouco, entendeu? Porque vai faltando as bases, né? Vai faltando o conhecimento adquirido para chegar nesse nível. Né? Então, ele não é porque ele não quer, porque ele é gostosão, não. É porque os corpos, né, e os instrumentos estão com uma intensidade muito diferente. Entendeu? Muito diferente. Por exemplo, se ele for falar com você, ele vai falar exclusivamente por meio do material, do material mental, que é o mais baixo que ele consegue, abstrato. Nem no concreto direito você consegue fazer, porque a nossa mente ainda é uma nuvem. Então você imagina, se não dá liga, entendeu? Você não consegue alcançar. E não adianta rezar, pedir para Deus, etc e tal, porque não precisa. E não precisa, né? A ajuda que você precisa não está com ele, entendeu? A ajuda que você precisa ou é via graça de Deus, né? Que aí não tem caminho, não tem nada, é a graça de Deus em si, né? É você, como Deus interno, se conectando ao Deus criador do sistema solar, que é o nosso Deus, né? Ou seguindo os caminhos de irmãos e irmãs que já passaram e que ainda conseguem trabalhar nesse nível, que são os auxiliares invisíveis, que são os discípulos, que são até o irmão leigo, tá? Enquanto você não alcança o estágio de irmão leigo, é até o irmão leigo que você consegue conversar. Você lembra que o Max Sendel fala assim, ó, que quando ele estava em reuniões nos campos, nos mundos espirituais, ele não conseguia ver, ele sentia a presença, lembra disso? Uhum. Ele só sentia a presença, e mais ainda, além de ele sentir a presença, a reunião começava quando o Christian Rosenkreuz aparecia. E quando o Christian Rosenkreuz aparecia, nem a presença dele sentia. Ele ficava num estágio diferente lá, falou, alguma coisa aconteceu, vamos começar a reunião. Opa, então ele aí deduzia, se vai começar a reunião porque o Christian Rosenkreuz está aqui. Mas ele nunca viu o Christian Rosenkreuz. E ele era o irmão leigo, hein? E o Christian Rosenkreuz era o irmão maior. Aliás, é o maior irmão maior que tem da Ordem Rosa Cruz. Então, é bacana a gente entender isso, eu acho, pelo menos eu tento sempre tá meditando sobre isso, por vários motivos. Primeiro, para a gente não ficar, né, dizendo que eu falo com fulano, com ciclano, e também para não cair nas armadilhas de pessoas que dizem que falam. Segundo, para dizer o seguinte, nossa, como tem gente que pode nos ajudar e eu não preciso ficar apelando aí para seres muito mais evoluídos, né? E terceiro, que me motiva bastante para continuar no caminho, né? Porque, nossa, tem coisas bonitas para aprender, então vamos continuar seguindo o caminho, tá? Tem mais alguma pergunta, pessoal? O Luiz tem. Então vamos, que é 18h29, por favor. Tá com a mão
mãozinha levantada. Então fala, Luiz, 18h29, meu filho. Acho que ele não está aí ligado. Vamos fazer então, fazer a oração Rosa Cruz? Fernando, põe a oração, por favor, na tela. Achar. Rosa Cruz, não te pedimos mais luz, ó Deus, um óleo para vir a luz que já existe. Não te pedimos teus sonhos mais doces, serão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão não vamos usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão nos sentir mais próxima a esta inefável virtude, para dar um fruto tudo que queira ter, entusiasmo e coragem. Não te pedimos mais dom, amado Deus, mas apenas meios para perceber e melhorar o dom precioso que já recebemos de ti. Faze que eliminemos todos os temores, que conheçamos todas as tantas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ter, para transmitir a verdade que temos, para que a nossa pureza, para que fiquemos bons e com todo o nosso pudor possamos renovar todas as almas, a fim de que vivam na harmonia e na luz de Jesus e verdade. Assim Que a seja. nossa pureza, nossa Na vossa Na também. vossa também.